Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que bom estarmos juntos mais uma vez aqui no nosso canal, Introdução à Fé Católica, para juntos celebrarmos mais uma Palavra de Vida neste 26º domingo do tempo comum. Vamos ao nosso Evangelho do dia de hoje. O Evangelho do dia de hoje está escrito no Evangelho de São Marcos, capítulo 9, versículos de 38 a 43. Pula para o versículo 45, faz só ele, depois pula para o versículo 47 e o 48. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. O texto sagrado nos diz o seguinte: Disse-lhe João: Mestre, vimos alguém que não nos segue, expulsando demônios em teu nome, e o impedimos, porque não nos seguia. Jesus, porém, disse: Não impeçais, pois não há ninguém que faça milagre em meu nome e logo depois possa falar mal de mim. Porque quem não é contra nós é por nós. De fato, quem vos der a beber um copo d'água por serdes de Cristo, em verdade vos digo que não perderá a sua recompensa. Se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem, melhor seria que lhe prendesse ao pescoço a mó que os jumentos movem e o atirasse ao mar. E se tua mão te escandalizar, corta, melhor entrardes mutilado para a vida do que tendo as duas ir para Geema, para o fogo inextinguível. E se teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor entrares com um só pé para a vida do que, tendo os dois pés, seres atirado na geema. E se teu olho te escandalizar, arranca-o. Melhor entrares com um só olho no reino de Deus do que, tendo os dois olhos, seres atirado na geema, onde o verme não morre, onde o fogo não se extingue. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, o Senhor nos conceda o perdão de todos os nossos pecados. Amém. Estimados filhos e filhas, nesse texto de hoje, que acabamos de ouvir, temos aqui dois pontos que eu quero chamar a atenção e trabalhá-los com vocês. Olha só. Primeiramente, os discípulos dizem para Jesus que alguém estava pregando a palavra de Deus, expulsando demônios, mas não era em nome de Jesus. Veja, assim como no tempo de Jesus, também hoje, se a pessoa está fazendo bem, falando de Deus, qual o mal que tem? Que bom que temos pessoas falando de Deus. Se é em nome de Jesus, se não é, o importante é que o mal seja expulsado e que Deus seja falado, a palavra de Deus seja proclamada em alto e bom tom para todos. Então, a exemplo de Jesus, não fiquemos preocupados se é em nome de Jesus, se é da religião católica, se não é. O que importa é falar de Deus e proclamar a palavra e o amor de Deus a todos. Logo depois, Jesus trata outra questão com eles. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. Se teu pé te leva a pecar, no texto está falando escandalizar, mas podemos entender
pecar, porque o pecado ele gera um escândalo. Um cristão gerar um escândalo é sinal que ele está pecando. Muito lógico isso. Então, gente, esse texto aqui, esse segundo ponto que eu estou tratando aqui, a gente tem que tomar muito cuidado com ele. Porque se a gente lê superficialmente e não interpretar o sentido das palavras de Jesus, a gente vai sair cortando os membros do nosso corpo. É isso que Jesus quer? Não, não é isso não. Seria sacrificar o nosso corpo sem sentido. O que Deus está falando aqui para nós, que Jesus está falando para os discípulos aqui é: se teu olho te leva a pecar, saia dessa situação de pecado. Mas não só o olho, todo o corpo. Você saia. Decida por se afastar dessa situação de pecado. Veja, o pecado ele é uma decisão que nós tomamos. Às vezes inconscientemente. A santidade, que é uma decisão mais nobre, a gente toma ela conscientemente. Agora, o pecado, a gente toma inconscientemente. E justamente por causa disso que o Evangelho de hoje ele é pertinente para a nossa vida. Vez ou outra acontecem situações no mundo de hoje que muitos pecados podem ser evitados. Basta pensar um pouquinho. Contar uma pequena história para vocês. Certa vez estava eu levando um padre amigo no aeroporto. Isso era entre 5h30 e 6 horas da manhã. Saímos de Vila Velha, em direção ao aeroporto de Vitória, e aí deixamos, eu e a funcionária da casa paroquial, deixamos ir lá no aeroporto, depois voltamos para Vila Velha. Voltando para Vila Velha, passamos na orla de Jardim Camburi. Ali tem vários barzinhos, boates, não sei exatamente o nome, eu não frequento, obviamente, isso, né? E aí parei no semáforo, que ficou vermelho. Quando eu olhei para o lado, assim, falei para a minha conhecida que estava no banco do carona: isso não está cheirando bem. Porque o cheiro da maconha, mesmo o vidro do carro estando fechado, entrou dentro do carro. Bebida, droga, isso já era 6 horas da manhã, 6, 6h10, por aí. É uma situação de pecado, que a gente pode... É só questão de pensar um pouquinho. É só pensar um pouquinho. Estando ali naquela situação, é muito fácil cair em pecado. Seja o pecado da fornicação, do adultério, da bebida, do vício. É um espaço propício para cair em pecado. Não é tirar, então, lutar contra o pecado, não é cortar um membro do seu corpo, mas fugir de situações que nos levam a pecar. Abraço fraterno, Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus, por gentileza, deixe o seu joinha aí no canal e se inscreva caso ainda não seja inscrito. Tchauzinho.